Saúde o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do nosso Deus e Pai, e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Que quem vos fala mais uma vez pela misericórdia de Deus é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional aos nossos corações. Para aqueles que estiverem me ouvindo pelo YouTube, eu peço que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, curtam o vídeo e ativem a opção de todas no sininho. A palavra que o Senhor nos deu nesta noite, mais uma vez encontra-se em Daniel capítulo 6, livro do profeta Daniel, capítulo 6, do versículo 4 até o versículo 10. Glória a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, diz assim a santa palavra do Senhor. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fizerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, viu no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Glória a Deus. O inimigo da nossa alma, ele se levanta com grande fúria quando ele vê um servo ou uma serva que procura ser fiel ao Senhor, que procura obedecer aos seus mandamentos, por mais difícil que seja, mas que se esforça para obedecer a palavra de Deus. E Daniel, ele era um desses. Ele fazia de tudo para obedecer a Deus. Quando ainda chegou na Babilônia jovem, ele com seus 3 amigos ofereceram ali a ele o manjar do rei, a comida do rei, a bebida do rei. E Daniel recusou, porque ele sabia que estava na Babilônia, mas ele era judeu. Estava na Babilônia, mas era servo do Deus vivo. E ele nos ensina que, independente do lugar que a gente esteja, temos que ser fiel a Deus. Por mais difícil que seja, temos que ser fiel a Deus. Porque Daniel está num lugar de idolatria, um lugar que o pecado reinava. Assim como José ali no Egito, onde tudo era errado, onde eles adoravam mais de 20 deuses inventados por eles, onde eles não acreditavam em Deus, mas José permaneceu fiel a Deus, e no final de tudo ele foi honrado. Daniel também na Babilônia, num país de idolatria, num país pagão, que acreditavam em todo tipo de Deus, mas menos no Deus vivo. Daniel permaneceu fiel. Ele e os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, e Deus honrou a fé e a obediência deles. Glória a Deus, ao tal ponto deles
se reunirem e procurarem uma falha em Daniel, um pecado, um defeito, uma culpa, um vício, não acharam nada de errado em Daniel, porque Daniel estava ali representando Jesus que viria depois dele, que é perfeito, que não tem defeito, que não tem pecado, que não tem falha, que não tem culpa nenhuma. Aleluia. E quando o inimigo vê alguém assim que se esforça, Daniel se esforçava para obedecer a Deus e era fiel ao rei, e também obedecia ao rei. E isso causa muita inveja, muito levante, muita perseguição contra a vida do servo que é fiel, que procura ser justo, que procura se afastar do mal, dos caminhos errados. E Daniel se afastou. Daniel rejeitou o manjar do rei e preferiu comer só verduras, só legumes. E isso só foi uma das atitudes de Daniel que provou que ele era fiel ao seu Deus. Uma das. Mas Daniel continuou fiel a Deus e fiel ao rei, a ponto de haver 3 príncipes que mandavam em tudo abaixo do rei, e Daniel era um deles. E o rei ainda pensava de subir Daniel de cargo, colocar Daniel como o príncipe que mandasse em todos, como o governador que mandasse em todos, só estaria somente abaixo do rei. E isso criou muita inveja da parte das outras autoridades ali na Babilônia, dos seus colegas, a ponto deles quererem tirar a vida de Daniel. Armaram tudo para lançar ele na cova dos leões. Quando José contou aquele sonho, não foi diferente. Que via seus irmãos prostrados diante dele e adorando a ele, adorando o olho dele. Não foi diferente, tentaram matar José, também jogaram dentro daquela cisterna, depois venderam ele para ver se ele morria como escravo. Mas quando Deus determina algo, o inimigo pode tentar matar, tentar perseguir, tentar humilhar, mas no final Deus cumpre a sua palavra, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas tem um porém, como eu sempre ouço e eu sei que verdade é, toda promessa é condicional. Para receber a bênção temos que ser obedientes. O Senhor disse: se o meu povo me obedecer, eles comerão o melhor dessa terra. A minha bênção estará sobre eles. Tudo que eles fizerem eu abençoarei. Onde eles pisar os pés, eu abençoarei. Mas tem um se, é se obedecer. E se também for rebelde, as pragas do Egito virá sobre eles. As enfermidades, as assolações, a fome e a pestilência virá. Então teve a condição. O Senhor mostrou a José o que ele seria, mas tinha a condição, ele tinha que ser fiel e obediente. José foi. Daniel também foi fiel e obediente, por isso que Deus honrou ele. E ali armaram, criaram a lei, foram até o rei assinou, mesmo sem saber que era contra Daniel, mas o rei assinou aquela lei, porque a lei levantava o ego do rei, a lei exaltava o rei, e o rei gostou daquela lei, nem se lembrou de Daniel. Mas quando Daniel soube de tudo isso, como diz no versículo 10, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel, quando soube que estava tudo armado, tudo assinado, ele continuou orando, continuou fiel a Deus. E a gente, se não estivermos firmes no Senhor, firme na sua palavra, quando vir a provação, talvez a gente deixe de orar, deixe de buscar como a gente fazia, deixe de ler como a gente fazia, ou como a gente prometeu a Deus. Nós temos que aprender com Daniel, ainda que venha prova, ainda que venha ameaça de morte, ainda que venha a cova dos leões, temos que continuar fiel. Jesus disse: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então temos que ser fiel até a morte ou até o dia do arrebatamento, para recebermos a salvação, a coroa da vida, a recompensa.
Ele disse: aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Não é aquele que for até o meio do caminho, ou aquele que fizer uma parte e outra não. Não. O Senhor disse que se tiver 10, nas nossas contas é 12 mandamentos. E se nós obedecemos 11 e não obedecer um, é a mesma coisa de estar desobedecendo a todos. Se a gente tropeçar em um, estamos tropeçando em todos. O Senhor disse: aquele que me ama obedece aos meus mandamentos. Mas aquele que diz que me ama e não obedece aos meus mandamentos, ele é mentiroso e o amor do Pai não está nele. Mas aquele que obedece aos meus mandamentos, irei eu juntamente com o Pai e faremos uma morada nele ou nela. Então temos que aprender primeiramente com Jesus, que foi fiel até a morte. Em morte de cruz, sofreu tanto por nós em obediência ao Pai. E também aprender com Daniel, que mesmo sabendo que ia para a cova dos leões, ele continuou fiel, orando e buscando e confiando no seu Deus. Então, guarde essa palavra, ainda que o inimigo se levante com fúria, querendo te matar, continue fiel a Deus. Porque ainda que a gente seja infiel a Ele, Ele continua fiel para conosco. Mas se a gente for obediente, os livramentos, as bênçãos, a salvação será certa. Mas tenha condição, temos que ser obedientes para que as bênçãos do Senhor cheguem até nós, para que a salvação, que é o mais importante, chegue até nós. Porque Jesus disse que o reino dos céus é tomado à força. Não é só pela graça, como muitos dizem por aí, é pela força, é tomado à força, é tomado com obediência, é perseverando até o fim, é sendo fiel até a morte, que alcançaremos as bênçãos e a salvação da parte do Senhor.